E se a arte pudesse desafiar a lógica? No episódio de hoje, vamos mergulhar no misterioso universo da mágica, com o mágico Dragon. Ficou curioso? Então pode abrir a cortina. Seja bem-vindo aqui no programa. Esse episódio de hoje falando sobre mágica. Isso. Você que é o mágico Dragon, fale um pouquinho de como você começou na mágica. Enfim, é uma excelente pergunta. Como você desde o começo, você do lado da tela, o que acontece é o seguinte, né? A maioria dos mágicos começam a ser mágico na infância. No meu caso, foi muito diferente disso. Eu comecei depois de burro velho, depois dos 30 anos, né? Eu tinha virado pai. O meu hobby, antes de ser pai, era tocar violão. E tocar violão, além de exigir muita disciplina, exige muita memorização dos acordes, da letra da música. E aí, com minha filha pequena e tal, ela vinha toda hora e eu tinha que dar atenção, ela vinha, interrompia o violão, pegava, ela ficava curiosa, eu pegava o violão, não deixava ela tocar. E aí eu tinha perdido o hobby, que era o violão, né? Aí um belo dia desse, eu caminhando pelo Iguatemi, o atual shopping da Bahia, lá tinha um balcão de produtos de mágica. E aí então eu parei nesse balcão, comecei a olhar alguns produtos, fiquei curioso, comprei um, daqui a pouco eu gostei, comprei mais outro, aí fui comprando, comecei a comprar coisa de São Paulo, comprei DVD, pensar que não já tinha gasto mais de R$ 3.000 Já com se mágica. empolgou. Aí quando eu cheguei nesse ponto, minha esposa já estava já muito chateada com isso, né? Com esse gasto, que era uma dívida no final das contas. Mas também, por outro lado, eu precisava daquilo, né? Pra poder extravasar as emoções. Aí eu disse, poxa, já tá na hora de eu começar a ganhar dinheiro com esse negócio, a recuperar pelo menos o que eu perdi, né? E aí eu comecei a profissionalizar para tentar recuperar esse dinheiro. E no meio desse caminho da profissionalização apareceu um mágico profissional morando do meu lado. Isso pra mim foi indicativo do destino. O destino tava Foi. dizendo pra mim, olha, é isso aí mesmo, segue por esse caminho que a sua onda é essa. Tinha que ser. É. E aí, pronto, esse cara começou a me lapidar, ele se chama Mágico Espiga, também conhecido como Fernando Lopes, ator Fernando Lopes. E depois desse cara, a minha carreira de mágico se divide em antes e depois de Fernando Lopes ou de Mágico Espiga. E qual área você faz mais da mágica? Ilusionismo, manipulação de carta? O que é que você É uma costuma fazer ótima nos seus shows? pergunta. O que acontece? O mágico, a grande maioria dos mágicos, eles começam com carta, com objetos pequenos, com objetos para fazer no close-up, no cara a cara, né? Pessoa a pessoa. Mas assim, quando o Mágico Espiga entrou na minha vida, eu comecei a fazer uma transição para a mágica de palco, para a mágica de salão. Sim. Mas mais especialmente mágica de salão, onde a gente trabalha com objetos grandes, com objetos que dá para ser visto a mágica por muitas pessoas ao mesmo tempo, não só uma de cada vez, né? E aí é que vem a questão que o Mágico Sprigg ele trabalhou a minha expressão corporal, que o mágico de close-up, que com objetos pequenos, ele trabalha muito aqui preso Sim. ao tórax, né? Então ele faz uma manipulação muito pequena e o mágico de salão, de palco, ele tem que ampliar o gesto, ele tem que abrir os braços, se expressar, se movimentar. E é isso que estava faltando, que eu não tinha, né? E aí o Mágico Spiegel começou a trabalhar essa questão da expressão corporal em mim, certo? Uma coisa que eu me lembro muito bem dele, ele disse assim: olha, cada gesto que você faz, você tem que pensar por que você está fazendo aquele gesto. Qual a intenção que está naquele gesto. Então, quando o artista entende a intencionalidade do gesto, ele aí passa a ser essa é a palavra-chave, ele passa a ser teatral. Ai, é uma arte cênica, né, a É uma arte mágica. cênica. E para você, como é que você se prepara? É a importância do figurino, do cenário, da parte teatral mesmo, da performance? Qual o preparo que você tem? Para você, qual dessas questões é a mais importante? É o figurino, é a performance? O que é que chama mais atenção? O que é que se destaca? Cara, são tantos detalhes e é por isso que não a arte mágica não é para todo mundo, porque o cara tem que ter muita, não só dedicação, mas o cara tem que estar atento a cada detalhezinho, como você mesmo falou aí agora, é o figurino, é o cabelo, como é que tá, é a aparência dos objetos que ele tá usando, certo? A aparência da cenografia, do que ele usa no cenário, é a trilha sonora ela tem que transmitir a emoção que você quer na cena, certo? Então, até a minha trilha sonora eu faço uma pesquisa profunda para ver a música que mais casa com o que eu quero
da emoção que eu quero transmitir pro público, Sim, sabe? E aí que vem um ponto importante, eu já vou começar a entrar numa questão até que você nem me perguntou ainda, sim. mas você agora me fez pensar, né? Aí, antes de começar, a gente conversou aqui um pouco, ela disse que é da arte de palhaçaria, e eu acho que o que eu vou falar aqui agora, ela vai se identificar muito com isso que eu vou falar aqui agora. Às vezes, aí a gente está tratando agora da parte empresarial, da parte Sim. de venda. Às vezes o cliente, ele não percebe todo o trabalho que está ali, É, sabe? E aí ele não entende o valor que tem aquilo. E aí quando você dá o preço, o cliente não entende que tem que toda vale a aquilo. preparação. Entendeu? Que, assim, o show, por exemplo, o cliente vira pra mim, você vai me cobrar por 30 minutos, pô, mais de R$ 500. Não são só 30 minutos, são muitos anos de trabalho, muitos anos, sabe? Eu, para fazer um evento, um show, eu levo 3 dias, né? Desde da preparação do negócio até o dia do show, que no próprio dia do show tem muita coisa que tem que ser feita, montar, desmontar tudo e executar o show. E no dia seguinte eu tenho que desmontar tudo, tirar do carro, trazer para casa, descarregar. Rapaz, é um trabalho de no mínimo 3 dias É. para fazer 30 minutos de show. Fora o deslocamento, tem toda a preparação de roteiro, de Sim. você preparar os números para cada. Se for para uma festa infantil, é um número. Se for para outro tipo de festa, é outro número. Você se prepara, vem muito antes. Sim. São horas. A palhaçaria também é assim. Só a maquiagem você leva muito mais que 30 minutos. Então, E tem um sentido que é interessante. Eu acho a palhaçaria até mais difícil, porque assim, a palhaçaria trabalha com humor. sim, Humor, o tempo cômico, não é todo mundo que tem, sabe? E eu acho isso muito bonito na comédia, na palhaçaria. Eu acho que o comediante, o palhaço, o humorista, eu acho que ele é o artista mais preparado de todos, pra qualquer coisa. Eu acho que a pessoa que faz humor, ela tá pronta pra fazer drama, pra fazer, é, sabe, ação, fazer tudo. Porque ela tem um timing. sim. E ter timing não é pra todo mundo, cara. É. Eu vi um diretor falando assim uma vez que o ator, quem é ator mesmo, não tô falando nem de palhaço, tô falando de ator. Ele que consegue fazer comédia, consegue fazer drama, mas nem todo ator de drama consegue fazer comédia. Nem todo mundo é engraçado. É por aí, viu? E a mágica, ela além do ilusionismo, tem mentalismo, tem tudo. Quais são as principais práticas hoje? Sim. Olha só, a mágica você falou de vários elementos aí, vários estilos de mágica, mentalismo, ilusionismo, tem close-up, né, que é a mágica de proximidade. Cada uma delas é uma escola, cada uma delas é um universo paralelo, sabe? Sim, Então, assim, e aí que vem a maturidade do artista, do mágico artista, que ele tem que ter muito claro na cabeça dele o que ele pretende na carreira dele, porque se ele resolver abraçar todas as possibilidades da mágica, ele vai terminar sendo um mágico mediano, medíocre em tudo, sim, sabe? É o famoso pato, né? Ele nada mal, voa mal, anda mal, mas faz tudo. sim. Tudo mal, mas faz, né? Então, assim, Verdade, é, do pato. sabe? Então, assim, mais uma vez, mágico explica de novo. Ele me fez entender isso também, e eu tive que fazer essa escolha, né? Eu disse, eu sou um mágico de salão. Sim, Então, eu me especializei em mágica de salão. Teve assim, no meu show adulto, ou para adolescentes, tem um momento do show com o contratante, que tem vários, eu trabalho com vários tipos de pacote de show, tá? Mas o pacote que dura mais tempo para adolescente, para adulto, eu coloco 30 minutos de hipnose, por exemplo, sim. certo? É, e aí eu enveredei pela hipnose. Existem vários tipos de hipnose. Hipnose também é outro lugar cheio de Cara, universos paralelos. Mas a hipnose que eu exploro no show é hipnose de entretenimento, de diversão, né? Tem hipnose clínica, enfim, tem vários tipos de função na hipnose, mas no show de mágica eu uso como entretenimento, como diversão, certo? entendi. E você acha que quando você começou, por exemplo, quando a pessoa resolve começar, tem assim um beabá, a pessoa começa com ilusionismo, começa com cartas, geralmente começa. Qual foi o seu primeiro truque, você lembra? Lembro, Lembra? lembro. Peraí, não, ainda não, peraí, calma, calma. É, não, bora mostrar o primeiro. Vontade, fique Bora, à vamos lá. vontade. Vamos nessa. Aqui é a cartola do mágico, né? Peraí. Uau. E aí, estou elegante, estou elegante, estou elegante, muito bem. Bom, Então, o que eu vou mostrar agora não é o meu primeiro truque que eu aprendi, mas esse é o truque que as pessoas normalmente esperam de um mágico. Abracadabra. As pessoas esperam que o mágico sempre faça aparecer na sua cartola.
Ele levou o coelhinho. Mas ainda não era isso que eu tava querendo mostrar. Esse não foi o primeiro truque que eu aprendi. Não foi. O primeiro truque foi o seguinte. Atenção, senhoras e senhores. Deixa eu ver aqui o primeiro truque. Esse primeiro truque, ele é um clássico da mágica. Muitas pessoas conhecem o segredo, mas ainda assim vale a pena fazer. Muito bem. Estou aqui. Senhoras e senhores, temos aqui um lencinho. Vamos colocar esse lenço aqui em cima da mão. E vamos achatar. Achatar. Vamos lá. Vamos colocar aqui direitinho. Muito bem. Senhoras e senhores. Sabe? E agora? Uau. Parece. Isso foi o primeiro truque que eu vi lá no Iguatemi. E eu tô aqui de frente. E eu, Vi onde foi parar. assim, é um truque que todo mundo conhece o segredo. Eu não vou contar aqui agora. Quem conhece aí sabe do que eu tô fazendo, né, que eu tô falando. Mas eu não, quando eu vi pela primeira vez, eu não sabia, não tinha ideia do que era esse truque, Sim. né? E aí eu comprei, eu saí empolgado do Iguatemi, comecei a fazer por aí. E um bocadinho dizia, eu conheço, o segredo é tal coisa. Mas, enfim, mas o que importa é o grande lance não é fazer desaparecer. As pessoas esperam, na verdade, o grande momento da mágica é fazer aparecer de novo. Então, observem, para nas mãos. E agora um passe de mágica. Ah. E lembrou muito o truque da moeda, né? Sim, Que sim. geralmente, por E é exemplo, quando outro que eu pensa em faço. mágica, você É pensa logo no truque da moeda. Eu nunca consegui fazer, já tentei fazer várias vezes com criança, a moeda cai, a moeda... Não consegui fazer, não. E qual é o seu truque favorito hoje? Que você fala assim, não pode faltar no meu show, tem que ter esse truque, independente Excelente do formato do pergunta. show. Excelente pergunta. A mágica que eu faço, que assim, ela é minha assinatura, né? Que é muito marcante. Se eu tiver que escolher uma só, a mágica que mais marca o meu público, que mais cativa os meus clientes, é uma mágica que eu pego o jornal, rasgo ele todo, no final ele aparece inteiro de forma mágica, e depois dentro dele eu coloco, por exemplo, se for aniversário, eu coloco a foto do aniversariante, com a imagem do tema da festa, se for Frozen, eu boto lá o tema de Frozen, e a mensagem de feliz aniversário, parabéns e tal. E minha logomarca lá, claro, porque tem o marketing, certo? Agora, se for empresa, um evento corporativo, aí eu já boto a logomarca da empresa, certo? E com um slogan da empresa. Eu peço para a empresa mandar o slogan para mim. Essa é a mágica que é a minha assinatura, é a mágica mais marcante, que assim, marca meus clientes Do e... jornal, né? É. Inclusive, eu me inspiro no Mágico Espia, mais uma vez o Mágico Espia, certo? Que ele Eu conheci esse mágico ele é maravilhoso, você tem que trazer ele aqui. Ele é sensacional, sensacional. Inclusive, assim, ele hoje praticamente não atua mais na área da mágica, mas ele, assim, ele é um nome muito respeitado na Bahia e no Brasil. E, assim, ele hoje tá dedicado ao barco dele, o barco Rio Vermelho. Ele tem um barco chamado Rio Vermelho, que é o barco tradicional que leva a imagem de Iemanjá, no dia 2 de No dia fevereiro. 2. É no barco dele que vai a imagem de Iemanjá. Ai, que legal. E hoje ele é o proprietário desse barco, que é um barco histórico. E ele tem um trabalho de Da preservação. mágica, né? Ele ama a pesca, ele ama, Que sabe? bom. E Mas ele ele continua mergulha. atuando com mágica? Assim, é bem raro ele atuar, sabe? Assim, ele é o cara que atua nesses projetos grandes de governo, que Sim. tem financiamento público e tal, sabe? Sim. Ele tem um projeto, inclusive, que ele interligou mágica com o amor dele, a paixão dele, que é o mar. Ele tem um espetáculo chamado Mágico Mar, onde ele é um mágico que ele atua no mar com uma mulher que está perdida na ilha. E ele vai salvar essa mulher perdida na ilha, sabe? E é lindo, o show é lindo, é maravilhoso. Todo um roteiro, quase É. uma peça, né? E assim, é lindo demais, é muito bonito. É muito bonito Eu vou mesmo. querer ver, vou procurar depois. Tomara que ele volte a editar esse show, é lindo demais. Tomara. Tomara, porque agora eu quero ver. É sensacional. Inclusive, ele é um mágico palhaço. É. Ele mistura palhaçaria e mágica. E pra você, qual a relação da mágica com o circo, por exemplo? Porque tem mágico que nunca pisou num circo, né? Tem só faz essa mágica de salão que você fala. É dentro de circo ou é fora de circo, essa nomenclatura de mágica de salão? Pronto, olha só o que acontece, né, gente? A mágica de circo, ela é especificamente a mágica de palco. É mais até do que salão, é mágica de palco. Vamos lá. A mágica de palco é o que o pessoal chama de ilusionismo. Sim.
ilusionismo, há um entendimento de ilusionismo do seguinte, que é grandes equipamentos, certo? Porque no circo você tem uma área muito grande e uma quantidade de pessoas muito grande assistindo. Então, a mágica de circo é a chamada mágica de palco ou o que o pessoal chama de ilusionismo, tá? A mágica de palco ou ilusionismo é uma mágica muito cara. Por exemplo, cada equipamento daquele é o preço de um Celta, no mínimo, certo? Imagine você, cada É, equipamento daquele é como se fosse um Celta. sim. Você entende? Você gastou o preço de um Celta em cada um deles, É, sabe? Então, é um nível muito, muito é um alto. investimento. É que pouquíssimos mágicos têm esse capital para investir. Às vezes você tem um circo que ele tem o capital na mão, mas não tem o mágico. Sim, Aí vai um mágico profissional lá e prepara alguém para poder usar o equipamento, certo? sim. A maioria dos circos, na verdade, eles têm pessoas que são preparadas pelo mágico para usar equipamento, sabe? E geralmente os mágicos que têm esses equipamentos, eles geralmente nem. Eles estão tão independentes financeiramente falando que eles dão ao luxo de fazer o show deles fora do circo. Que Hum, eles não dependem financeiramente do circo, sabe? E aí eles prestam consultoria pro circo. Aí aqui vamos entrar agora num tema que você puxou, que é a questão da interligação da mágica com o circo, né? Então, mais uma vez, a mágica de circo é uma mágica de palco, ilusionismo, certo? E aí vem a questão, quando o mágico consegue bancar essa estrutura toda, ele termina saindo do circo. Aí o circo fica carente de um mágico profissional lá dentro. E sim. aí você tem pessoas, o cara prepara um bailarino, prepara uma bailarina para ser o mágico. Assim, ele tem expressão corporal, mas ele não entende a, a, o roteiro. Ele não entende a construção do número, sabe? Ele não entende a linha evolutiva daquele, até chegar ao pico, ao ápice do número, sabe? Entendi. Ele não constrói a narrativa. Ele tem o gestual, Sim. mas ele não sabe construir a narrativa, sabe? E na outra ponta você tem mágicos profissionais que tem o gesto. Não, ele tem a narrativa, mas não tem o gestual. Que era o meu caso no início. Tá Eu tinha a importante. narrativa, mas eu não tinha o gestual, sabe? Então, é difícil você achar um mágico, inclusive, completo nesse sentido. Geralmente, os mágicos close-upistas, o gestual dele é horrível. Ele sabe até construir a história, né? Ele sabe construir a narrativa, mas ele não tem gestual. O gestual dele é pobre. Sim. Então, a narrativa dele termina não envolvendo o espectador, Não sabe? faz aquela parte teatral, É, aquele é uma discussão bem trabalho de interessante. corpo, né? O trabalho de corpo, entendeu? E o que o artista circense tem de sobra. Tem de sobra. Verdade. Mas, aí vem a outra ponta que eu falei, o artista circense, quando é preparado pelo mágico para executar um número, ele não sabe fazer a narrativa do número. Ele não tem aquele arco dramático, que o mágico É, sabe fazer o arco dramático do número. prender a atenção É, de uma forma é. de suspense, né? Sim, sim, suspense. Olha, e assim, ó, existem mágicos cômicos, certo? Mas para mim o grande lance da mágica é o suspense mesmo, sabe? Ah, eu também gosto. Inclusive, Show de mágica eu faz acho que parte a da marca minha da mágica é o suspense. O meu show mesmo ansiedade. o meu show tem muito suspense e o público percebe isso em mim. Porra, cara, você faz um suspense. Que assim, e aí vem um ponto importante da mágica. A mágica, para ela ter esse suspense, ela ter essa atenção do público presa, o mágico não pode antecipar o que vai acontecer. Ele tem que simplesmente fazer e não dizer nada. Por exemplo, a mágica do jornal. Eu vou rasgando, Sim. aí o pessoal fica dizendo, vai aparecer um pombo. Eu digo, não sei, eu vou fazendo. Vai acontecer isso aqui. Eu não sei de nada. E aí, eu faço aquela cara de não sei. Às vezes eu falo, às vezes eu faço a cara de que não sei, Sim. entendeu? E aí, quando eu faço que aparece a cara, pô, caramba, sabe? Aí no final vem o Tem um impacto. É bom assim. E você pensa em adicionar algum número que você ainda não fez, mas tem vontade ao seu show? Pronto, vamos falar de números que eu não fiz e eu tenho vontade. Cara, vamos lá. Eu hoje sou um mágico de palco, Sim. certo? Não, de salão, perdão. Mais ou menos, de salão. É aquela mágica para você ter um salão de festa, fazer um aniversário, eu vou lá e faço um salão de festa. É a chamada mágica de salão. Meu sonho, um dia, quem sabe, é me tornar um mágico de palco. Ter esses equipamentos, ter vários celtas, entendeu? Mas é que tá o problema. Um mágico, para ter essa estrutura, não basta ele ter o dinheiro para comprar vários celtas. Sim. Ele também tem que ter uma baita de uma casa Pra guardar. para guardar tudo isso. Entende? É uma logística imensa, cara. Imensa. Então, assim, hoje no Brasil, a maioria dos mágicos de palco, os grandes ilusionistas brasileiros, hoje, eles têm essa estrutura porque eles já vêm a maioria deles, tá?
vem de uma família já que tem uma tradição já na mágica já há muito tempo. Então o pai dele foi mágico, o avô dele foi mágico. E aí eles foram construindo, Já tá acostumado desde pequeno a saber como lidar com isso. entendeu? Uma logística. E isso, então, geração após geração, eles foram construindo essa estrutura, sabe? É mais complicado É, pra quem veio sem sim, essa base. sim, sim. Aqui foi uma coisa interessante. Eu hoje moro num apartamento, num bloco, que é no primeiro andar. Tem um térreo e o primeiro andar, certo? Eu tenho um carro hoje que é um Siena. é, Quando eu vou fazer meu show, eu boto tudo no Siena. Só tem espaço só pra mim, não tem espaço pra mais ninguém. Por causa da... Ocupa todas as partes do carro, né? E tem um trabalho de ficar subindo e descendo as coisas do apartamento. Imagina um apartamento pequeno com meus equipamentos, ocupa praticamente a sala toda. Inclusive, isso enfurece bastante a minha Tinha que esposa, ter um sabe? quarto grande só pros equipamentos. Essa é a questão, sabe? Então, não só um quarto. Aí agora eu vou trazer uma realidade interessante de outro mágico da Bahia. Um mágico interessante, né? Um cara massa, legal. Mágico Mingau. Mingau, um abraço aí. Espero que ele assista isso aqui. Mingau, ele hoje mora lá pro lado da linha verde. Ele percebendo essa necessidade, o que foi que ele fez? Ele hoje mora numa casa que ela é térreo. Ela tem uma garagem muito acessível para ele, onde ele consegue carregar e descarregar os equipamentos dele do carro. E ele tem um carro hoje que é tipo uma picape. Além de uma picape, ele tem como é que chama? Aquele negócio que carrega atrás do carro. Baúzinho, né? Um baú, não é exatamente esse termo, não. Tem outro nome, é uma carretinha, pronto, uma carretinha. Ele tem uma carretinha, que ele bota os equipamentos na carretinha e vai puxando atrás da picape. Arrasou, Mingau. Como se a picape já não fosse grande o suficiente, você entende? Arrasou. Hoje na Bahia, o cara que tá mais próximo de ser um mágico de palco é Mingau. Mingau tem um ou outro equipamento de palco, certo? Eu torço, inclusive, muito por ele. Não somos concorrentes, mas assim, a gente também é amigo. Sim. Então, assim, eu espero que um dia Mingau consiga ter essa estrutura, sabe? De vários celtas em casa, Sim. sabe? Claro que depois ele também vai ter que pensar no lugar para guardar isso, certo? Aí você tá agora outro mágico da Bahia, meu amigo também, chamado Mágico Lohan, certo? Ele atua muito nos eventos do Boa Praça, do Fora de Rota, que eu também já atuei já neles, mas atualmente quem tá atuando fortemente é Lohan, né? Lohan, hoje ele tem um local que não é no apartamento dele, ele alugou um espaço, esqueci como é que chama, tem um nome que o pessoal dá. Galpãozinho? Não. Acho que tem outro nome. É outro nome, enfim, escapou agora. Enfim, eu sei que ele guarda nesse lugar e ele aluga esse lugar para guardar os equipamentos dele, certo? Então, assim, Lohan também está tentando caminhar nesse sentido de se tornar um mágico de palco, né? Agora, assim, existem 3 grandes mágicos na Bahia, né? Mágico Mingau, Lohan e eu, certo? Modéstia à parte, tá? Modéstia à parte. Sem falsa modéstia. Mas, assim, desses 3, o que está mais na frente no processo de se tornar um mágico de palco é Mingau. Ele já tem uma coisa ou outra, certo? Mas ele tem muita consciência disso, sabe? De que ele vai precisar de muita coisa para conseguir construir essa estrutura, sabe? E aí que tá o lance. Quando o cara se torna mágico de palco, ele começa a atuar em vários estados. Não só no estado que ele reside, sabe? E aí o cara também tem que ter as conexões, conhecer pessoas. Também tem a questão da estrutura para viagem. Não sei se é caminhão, não sei. É isso. Entende? E assim, eu hoje, a estrutura que eu tenho hoje, eu fico pensando, se alguém ficou me contratando em outro estado, como é que eu levo tudo isso? E eu não tenho esses celtas todos que eu te falei. E hoje eu vejo o quanto seria complicado para mim viajar para outro estado. Ou até para outra cidade que não seja Salvador. Certo? Imagine, então, um cara que tem uma estrutura como essa. E sabe? você acha que isso, a falta de investimento em políticas públicas mesmo Sim. na mágica atrasa um pouco o lado de vocês? Ótima pergunta. Aí que tá. Pro cara chegar num nível desse, ele vai ter 2 caminhos, né? Ou ele gerencia muito bem a carreira dele, certo? O cara tem que ter um senhor conhecimento de marketing, de gerenciamento, de network. Network é essencial, inclusive, certo? Ou ele vai ficar preso à questão das políticas públicas. Aí que, assim, mais uma vez, é importante que a política pública aconteça, investimento na cultura, porque às vezes um cara que não tem uma estrutura familiar legal, sabe? Mas ele tem muito talento, ele tem muito empenho, ele tá focado no que ele tá fazendo. Ele pode chegar lá sem ajuda governamental? Pode, mas vai demorar demais, sabe? Então, o investimento público seria interessante para acelerar esse processo. E até mesmo para
tornar esses shows acessíveis pro grande público, sabe? Então, hoje, infelizmente, mágica é um artigo de luxo, É. sabe? Não é todo mundo que tem acesso a um show de mágica. É. Até as próprias escolas de circo é muito difícil você ter aula de mágica, oficinas Sim, e apresentações sim. também. É uma estrutura muito difícil. cara. Muito cara. Verdade. É. E em questão de público, você hoje faz mais para público infantil, adulto? Ótima pergunta. Olha só, assim, ó, mágica, ela tem um potencial muito forte para o público infantil, certo? Porque a mágica, ela lida com a fantasia. E a fantasia está muito presente na infância, certo? Agora, interessante, né? O adulto, ele adora mágica. Adora. Todo evento que eu faço para adulto, rapaz, o envolvimento dos adultos é muito mais forte do que o das crianças, por incrível que pareça, certo? Mas qual o problema do adulto? O adulto, ele tem um preconceito com ele próprio, que ele pensa assim, ó, o adulto, inclusive, quando um adulto contrata o mágico para a festa do filho dele, já aconteceu isso muitas vezes comigo, tá? Às vezes o cara contrata o mágico pro aniversário do filho dele e ele usa o aniversário do filho dele como desculpa para ver o show de mágica. Na verdade, quem quer é ele. Eu já tive situações onde a criança não queria me contratar, mas o pai impôs, não, vai ser o mágico, porque era o sonho do pai. Então o pai estava se realizando através do filho, da filha, né? Então tem muito isso, sabe? Agora, de vez em quando, aparecem eventos adultos pra mim. Agora, assim, ao longo da carreira tá aumentando mais isso, graças a Deus. Aparecem eventos adultos onde o adulto não tem grilo com isso, Sim. certo? Não E ele tem diz, não, é vergonha. pra mim mesmo, é para o meu aniversário mesmo, entendeu? Inclusive, assim, já fui contratado para aniversário de 50 e de 60 anos. De homem adulto. Homem, certo? Geralmente a mulher é mais tranquila em relação a isso, sabe? A mulher não tem esse grilo, não. Homem tem mais vergonha, né? O homem tem mais vergonha. A mulher já, assim, geralmente, a mulher que contrata pro aniversário do marido dela, Ah, sabe? Não é o marido que tem a iniciativa de ir lá e contratar, sabe? Mas, assim, isso aos poucos eu tô conseguindo, inclusive, assim, pintou agora 2 eventos recentes para mim, corporativos, inclusive, cada vez mais tá pintando um evento corporativo pra mim, que eles contrataram um mágico, assim, porque eles querem mesmo um mágico. Eles entenderam a proposta, sabem que é interessante e, assim, sim. eu acho assim, à medida que a gente vai fazendo, as pessoas vão percebendo que é uma ideia muito massa, certo? E aí, falando da questão de resistência, de tipo de público, quem é que mais é resistente à ideia de contratar um mágico? Pré-adolescente. Ai. O que acontece, né? A criança, ela se assume como criança, ela entende a fantasia, blá, blá, blá. Ela pode até tentar questionar o que o mágico estava fazendo, mas ela curte, ela vai na onda. Já o pré-adolescente, não. Quando a pessoa entra na pré-adolescência, ela rejeita qualquer coisa que signifique ser criança, É. certo? Tá com vergonha de acharem que ela Hum, tá sendo infantil. Exatamente. Dizendo que a mágica não tem nada de infantil. É muito legal. É arte. Só que aí que tá. Aí que a gente vai discutir agora uma questão interessante. Mas eu vou entrar vamos lá, vamos desenvolver primeiro essa ideia para depois entrar nisso que você falou. Então, o pré-adolescente, ele fica no show sabotando o show do mágico. E quem é o pré-adolescente? Vamos lá, é a pessoa que vai dos 9 aos 12, certo? Então, o pré-adolescente, quando tem alguém sabotando muito o show, eu já sei, ali tem de 9 a 12 anos. E tá tentando, a qualquer custo, sabotar. E aí, geralmente, o argumento deles é: eu não sou criança, não, você não me engana, não. Olha o argumento, já deixa claramente o que é que ele pensa e qual é a postura dele. Que ele quer se afastar de qualquer coisa que signifique ser criança, certo? Então ele precisa provar para as outras crianças menores do que ele é o esperto, que ninguém engana ele, certo? E que ele já é adulto ou adolescente. Aí que vem os adolescentes. Os adolescentes, eles adoram mágica. Eles entendem que ali é um truque, entendem que ali é uma brincadeira. O adolescente já é tranquilo em relação a A isso. partir dos 13, né? Ele já encara, ele acha massa. Inclusive, eu fiz um evento recente numa escola que eles dividiram por grupos, né? Primeiro eu fiz o grupo das crianças, depois peguei o grupo dos pré-adolescentes, foi o que mais deu trabalho dos pré-adolescentes. Nossa! Mas eles procuraram um problema no show o tempo todo. Mas eu fui, né? Porque eu já tô acostumado com isso, já tô acostumado, então eu brinco muito com essa questão, né? E aí, quando eu peguei os adolescentes, pô, foi massa. Eles se jogaram de uma maneira incrível no show. Eles, quando fiz Aparecer o Coelho, eles deliraram. Que legal, sabe? Parece que o adolescente, ele sente uma saudade de ser criança, sabe? Sim. E aí ele entra legal na onda, sabe? Mas tinha uma coisa que você tinha falado que eu ia pontuar. Que é a arte, que... Sim, vamos lá.
Tem pessoas que... Existe essa cultura, tá? Tem pessoas que encaram o mágico como um golpista, certo? E aí, quando tem alguém que encara um mágico como um golpista, esse alguém tenta sabotar o show o tempo inteiro, tenta se colocar como alguém que vai desmascarar o farsante, Sim. certo? Isso acontece de vez em quando, ou quase sempre, aparece alguém assim no show, e eu já tô acostumado com isso, e aí eu vou trabalhando essa questão, sabe? Numa boa. E aí vai indo. Mas esse lance de achar que é golpista, eu acho que todo mundo que contrata sabe, né? Sabe que não é magia de filme, de livro, é que a pessoa que faz truques tem habilidade de fazer, de te convencer e de te deixar. Na verdade, não é porque a pessoa que gosta de mágica vai achar que aquilo está acontecendo de verdade, aquela mágica, é porque você fica intrigado porque não percebeu onde foi, como foi feito aquele truque. Isso que é esse suspense que é gostoso da mágica. Não porque você se ilude de verdade, que acha que é magia. Criança talvez sim, né? Mas aquela fase que acredita ainda em Papai Noel, e Coelho da Páscoa, então é gostoso ela ainda achar que é magia de verdade. Mas a pessoa achar que é um golpista, você está sendo pago para isso, para enganar de verdade, É, consciente. é, Então, pelo amor de Deus. é. Eu tá. Sim, sim, eu me lembrei. Que o papo tá tão gostoso que eu termino me perdendo e querendo explorar outra coisa. Bom, você levantou um ponto interessante aí, né? Que a pessoa com o contato ela já sabe. Olha só que coisa interessante. Quando alguém faz contato comigo para me contratar para um aniversário infantil, eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto é a idade da criança, certo? Quando o pai e a mãe viram pra mim e dizem assim, olha, meu filho tem 10 anos, aí eu faço uma conversa franca com o pai, com a mãe. Eu não vendo o show de qualquer jeito, eu não empurro, sabe, Sim. o produto. Aí quando fala que tem 10 anos, eu digo, ó, vou te fazer uma pergunta muito importante agora. A decisão de contratar um mágico veio de você ou do seu filho? Aí quando ela fala, veio do meu filho, eu digo, ok, isso já é um ponto positivo, certo? Eu te pergunto, seu filho hoje com 10 anos, ele ainda é uma criança que tem fantasias na mente? Ou ele é aquele tipo de criança realista e questionadora? É Tem a segunda diferença. pergunta que eu faço, sabe? Aí quando o pai, às vezes o pai me diz, não, ele é uma criança que gosta da fantasia, gosta de Harry Potter. Eu digo, beleza, vamos nessa. E nos seus shows você usa alguma palavra mágica? Além de abracadabra, eu vi que você usou quando chegou a cartola abracadabra. Quais palavras costuma mais usar e qual você tem alguma que você mesmo criou? Não, não. Assim, ó, o que acontece, né? Eu gosto da palavra abracadabra. Ela tem uma força, pra mim, real, sabe? Inclusive, aí eu volto de novo pro Mágico Espiga. Ele disse, uma coisa que ele disse muito importante pra mim. Ele disse, olha, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar na magia. Porque se você não acreditar, o seu público também não vai acreditar. Então, quando eu falo abracadabra, eu falo com muita é, é, apropriação, sabe? Com aquele olhar de quem acha realmente que uma mágica está acontecendo de verdade. Então, eu não falo um abracadabra só por uma questão cênica. Eu falo com força, sabe? Eu falo botando toda a fé do mundo naquilo ali, sabe? Você vê até o movimento, É. o gestual, eu faço com a crença real, naquele momento para mim, aquilo é real. Então, se para mim é real, para o público também é, sabe? E, inclusive até por respeito às crianças que estão ali, por respeito à fantasia delas, sabe? É aquela onda de você, a criança acredita em Papai Noel, pô, bicho, deixa ela acreditar, cara. Não estraga, não. Agora eu vou falar sobre a questão da importância da fantasia. Porque falar sobre a importância da fantasia é defender a mágica. Pessoas. Por que é importante fantasiar? Porque as crianças precisam fantasiar. Elas precisam fantasiar porque é a maneira dela interpretar o mundo, tá? A fantasia, a criança que fantasia, lá na frente, ela vai ser boa em redação. Porque redação é basicamente contar uma história. É Isso. imaginar uma história e colocar essa história no papel. Você exercita a criatividade, né? Exatamente. Então, se você proíbe uma criança de fantasiar, se você mata a fantasia dela do Papai Noel, por exemplo, tem adulto que é babaca que faz isso, né? É. Se você é adulto aí, tá? Você é adulto que tá assistindo do outro lado, que você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que sei lá o quê, adolescente, também que tem irmão pequeno, pelo amor de Deus, não mate a fantasia dessa criança, do seu irmão, do seu filho, seu sobrinho, sei lá quem. Porque se você matar a fantasia dessa criança agora, lá na frente você vai prejudicar o aprendizado dela de redação, por exemplo. Quer ver outra coisa interessante? Matemática. Matemática é pura abstração. O que é 5? Uma coisa abstrata, 5 é 5. É. Acabou, é abstração pura, 5.
sabe? O que é 5 vezes 4? É uma abstração isso, é pura abstração. Então, quando você mata a fantasia da criança, além de você prejudicar ela de aprender redação, você está prejudicando ela de aprender matemática. Porque tanto a matemática quanto a redação é pura abstração, certo? Então, defender o direito de fantasiar é defender o direito de aprender redação e de aprender matemática. Eu acho importante também. Eu acreditava que minha avó era bruxa até uns 10 anos de idade. Ela dizia que era bruxa, e aí tinha toda. Ela contava histórias pra gente dormir, e era sempre história de terror. Mas eu acreditava que ela era bruxa até uns 10 anos. De verdade. Massa, viu, massa. Eu vou aproveitar essa sua fala para linkar com isso aqui. Vamos lá. Eu vou fazer agora mais uma mágica aqui para vocês. Bom, eu tenho aqui, meu bem, 2 envelopes. O envelope número 1 e o envelope número 2. Qual dos dois você prefere? Hum, O 1, você tem certeza. tenho. Você não vai querer mudar. Não. Muito bem, fica aqui com ele. Guardado com você. Agora, pessoas, eu trouxe aqui este encarte. Peraí. Calma aí. Eu trouxe aqui este encarte. Este encarte de Halloween. Ele tem vários personagens de Halloween. O terror. Observe. Olha aí, vários personagens. Ok? Diferentes personagens. É o mundo do terror. Muito bem. Assustador, hein? Agora, meu bem, eu vou passar as páginas assim. Você vai dizer pare. Onde você disser pare, vai ser o personagem que ela escolheu. Senhoras e senhores, Pare. ok. Observe. Não comente, só observe. Não comente nada. Você do outro lado da tela também, só observe, não comenta nada. Muito bem, senhoras e senhores. Observem atentamente. Todo mundo observou? Você gravou o personagem? Gravei. Ok, vou fechar. Fechei. Meu bem, você tem um envelope na sua mão. Deixa me ver. Vocês viram pessoas, eu dei a chance dela mudar, mas ela não quis mudar, porque o destino já estava traçado. Observe que aqui, neste envelope, nós temos a seguinte situação. Meu Deus. Por enquanto, nós não temos nada, apenas o tema de Halloween. Mas, agora sim, senhoras e senhores, tchan, 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 que rufem os tambores. Olha só. Uau. É a carta certa. Agora, será que se eu tivesse escolhido a 2, será que ia acertar também? Cadê Eu a não carta? sei, quer ver a 2? Peraí, vamos ver a 2. Ela ficou curiosa para ver a 2, deixa eu ver. A 2, minha querida, o personagem seria... Maleva. Era outro. Boa mágica, boa mágica. Gostou? Gostei, E- gostei. Eu ia perguntar sobre como você ensaia esses truques. Aqui você fez comigo, mas antes você treina, né? Pra não, você chega quando você quer fazer algum truque. Você tem alguma cobaia, alguém que você treina em Sim, casa, usa. sim, sim. Principalmente no início da carreira. A cobaia de um mágico, as cobaias do mágico, são principalmente a família dele, né? No meu caso, a esposa, a filha. Você enche tanto o saco de quem mora com você que eles não aguentam mais ver. Entendeu? Inclusive, quando você vai testar uma coisa nova, vai dizer, pelo amor de Deus, não mais mágica, não, sabe? Aí depois eu passo a testar com primos, com irmão, com pai, com mãe, sabe? Então toda mágica nova que eu crio, que eu insiro, que eu vou colocando no show, eu primeiro testo com os familiares, certo? E coitado desses familiares, sofrem tanto. Eles, lá vem você de novo. Não, não, pelo amor de Deus. Mas dá certo. Aí que tá. Esse é o problema de ser cobaia, porque as cobaias eles pegam as falhas todas, né? Que você tá começando. E é por isso que é até importante para um mágico ele se testar primeiro para os familiares, só para quem é mais próximo dele, porque o familiar ele vai ter o olhar do espectador. Sim. Né? Ele não tem um olhar técnico de mágico, mas o olhar do espectador ele é muito importante, tá? Então não precisa ser necessariamente um outro mágico para avaliar o que você está fazendo. O mais importante, na verdade, é o espectador, tá? Então eu uso muito o olhar dos meus familiares, o olhar do espectador, né? E eles vão dizer, não, isso aqui eu acho que podia ser assim, podia ser assado, sabe? Pererê. Aí que tá um lance, Só né? quiser. Existe um grupo de mágicos na Bahia, tem mágicos profissionais e mágicos amadores, a Maria é amador, é um grupo de zap, inclusive, que a gente chama de ABAN, né? Associação Baiana de Arte Mágica.
E lá a gente discute algumas questões e tal, mostra faz um videozinho em casa e mostra, o que é que vocês estão achando, pá, pá, pá. A gente também faz uns debates entre a gente, certo? E aí a gente também troca umas ideias. E às vezes, né, o colega vira pra mim e diz assim, pô, cara, eu acho que isso aqui você podia deixar um pouco melhor assim, pá. E foi um número que eu já testei com o público, né? Aí eu digo, pô, bicho, olha, o público gostou. Se o público não gostou, pra mim tá ótimo. Aí eu costumo dizer minha frase básica, eu faço assim, minha frase chave, eu sempre uso essa frase. Eu não faço mágica para mágicos. Eu faço mágica para leigos. Se o leigo gostou, pra mim tá bom. É, É a minha fala, entendeu? boa. E você hoje ainda consegue, ser espectador de show de mágica ou você fica procurando, saber o que foi como foi que fez, Maravilhosa procurando essa crítica? pergunta. Maravilhosa. Assim, ó, quando eu assisto a um show de mágica, o que eu procuro, na verdade, não é saber o segredo. O que eu olho no show de mágica é a parte teatral, é a parte gestual. É o que eu mais olho, sabe? É o tipo de roupa que o cara tá usando, a música que o cara tá usando, sabe? Como o cara se expressa. Eu olho muito mais isso, sabe? Sim, Busco olhar a construção do número, não o segredo. O segredo pra mim, não sabe? interessa. Até porque quando eu assisto um show de mágica, fora esse olhar técnico da teatralidade e checar a cena em si, eu gosto também de curtir o show. Então, por isso até que eu não quero nem saber o segredo. Você consegue se divertir então, né? É porque eu quero me divertir, sabe? Inclusive, assim, depois que eu me profissionalizei, eu não consigo mais fazer mágica sem ser pago, sabe? Tudo por hobby. Não consigo. Porque na minha cabeça eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo dinheiro, sacou? Sim. E aí inclusive, e esse olhar que eu hoje tenho de profissional de mágica me fez voltar pro violão. Que hoje minha filha já tá adulta, já não preciso mais, né? Ela não fica mais interrompendo o violão, ficar botando a mão ela não tem mais curiosidade, né? Ela hoje deixa eu tocar. Então, eu agora voltei pro meu hobby do violão. Então, a mágica pra mim não é hobby, é profissão mesmo, É. é meio de ganhar dinheiro. Então, às vezes aparece uma pessoa e diz assim, pô, faça uma mágica aí pra mim. Eu digo, pô, não, eu não tenho nada aqui não. Às vezes até eu tenho alguma coisa, mas não. Porque quando você começa a fazer de graça, as pessoas ficam achando que não É. precisa pagar você, entendeu? Então, Acontece isso em qualquer área artística, é, principalmente família, amigos é, próximos, Hoje é muito difícil fazer de graça. Muito, muito difícil. não é fácil mesmo não. É, é. As pessoas Porque te as enxergam pessoas de outro precisam jeito. valorizar. Que é a questão de valorização, sabe? Enfim, velho. E outra, eu acho que a mágica ela exige um- ela exige um clima, ela exige uma atmosfera. Pronto, a palavra é essa. Ela exige uma atmosfera. E essa atmosfera, para ser criada, é necessário todo um conjunto que vai desde a roupa, desde os objetos, desde o cenário, desde o gestual, com a música de fundo, sabe? Então, eu hoje realmente enxergo a mágica como um espetáculo, como uma cena, sabe? Então, eu não consigo mais admitir o cara chegar aqui, faz uma magiquinha aqui pra mim. Eu digo, não, não, filho, não, É. sabe? E você já teve que, desculpe, se você esqueceu, por exemplo, algum truque no meio de um número, alguma coisa, você estava fazendo e você esqueceu, ou se perdeu, Você me fez ou pensar. não deu certo, Você aí me você fez teve que pensar. improvisar, mudar. Ótimo, você me fez pensar. Olha só, no início de carreira acontecia um pouquinho isso, certo? Mas assim, é, com a prática, com a quantidade de shows que a gente vai fazendo, a coisa vai ficando automatizada. É como se fosse dirigir carro, sabe? Sim. Quando você começa a aprender a dirigir carro, o passar da marcha, ele é meio raciocinado. Você raciocina, meu Deus, agora eu tô em qual, blá, 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 blá. Só que com o tempo, à medida que você vai dirigindo, fica. É como se fosse você cortar o pão e passar manteiga. Você faz até sem olhar, sabe? Porque tá automatizado já no seu É. corpo. Então, hoje eu só ensaio alguma coisa quando é um número novo. Aí eu paro para ensaiar, porque aquilo ali ainda não está devidamente assimilado. Aquilo dali não está orgânico, proteger o termo. Não está orgânico ainda, certo? E aí, quando um número não é orgânico naquele momento, eu nem apresento. Eu só apresento ele quando ele está orgânico. Então eu vou treinando, testando com os familiares, certo? E aí, quando eu sinto que ele já tá ficando orgânico, eu digo, ó, agora eu vou testar ele no show, pra ver como é que fica. Aí eu testo. Aí eu vejo como é que tá a reação do público, né? Aí depois desse teste, eu avalio na minha cabeça o que é que faltou para envolver um pouco mais a pessoa,
sabe? Então, eu não penso só na execução do número, mas como envolver o público com aquele número. Aí você vai pensar no texto, você vai pensar no gesto, sabe? Você vai pensar em como você vai apresentar. Por exemplo, o coelho, tira o coelho da cartola, eu não posso tirar e já jogar. Não, eu tenho que tirar, fazer. Ah, que fofo. Isso aqui é pensado, Sim. sabe? É. E é que quando encosta aqui no rosto, eu tô reforçando a fofura do coelho. Esse gesto reforça isso, sabe? Então, eu não posso simplesmente fazer o coelho aparecer e dispensar. Não, eu apareço, ele. Aproveita mais. Sabe? Isso aqui é tudo. Isso é tudo. É. Sabe? É tudo. Entende? Entendi. É. E você acha que tem truque ruim? Não. Tem truque mal executado. Sabe? Esse one da fita, de fazer a fita desaparecer, e depois ele aparecer a fitinha, não é um truque muito conhecido das pessoas. É um truque clássico e tal, bem batido, mas se você executar ele com teatralidade, ele ainda surpreende, Sim. ele ainda choca. Você vê, quando eu conheci esse número, eu nunca tinha visto isso na minha vida e eu fiquei absolutamente chocado quando eu vi a primeira vez. Digo, caramba, como foi que esse cara fez isso? Rapaz, o cara fez o Ulisses aparecendo na minha cara. E eu fiquei absolutamente chocado. Eu fiquei empolgado com aquilo, comprei. Aí fui fazer pros outros, achando que ia ser fantástico também pros outros. E o pessoal que já conhecia disse: Ah, meu irmão, já sei o que é isso aí. Aí eu fiquei tão decepcionado, sabe? Que pra mim foi um impacto tão forte. E aí que entra a questão na mágica, que é a seguinte: às vezes você pega um número que é batido, mas que pra alguém não é. É. Então, Gente que nunca viu. sabe? Então, às vezes o mágico ele fica com essa insegurança. Ah, esse número é muito conhecido. Cara, não existe isso. Sempre vai ter alguém que ainda não viu, sabe? Então, se você abre mão de um número que é batido, você tá deixando de impactar alguém. Por medo de ter visto. É, Aí você fala, não vou fazer nesse show. O show tem 100 pessoas. Pode ter umas 30 vistas. sim. Aquelas 70 vão gostar, né? É isso. Assim, às vezes vai ter alguém que já conhece o número, que já sabe já o segredo, vai falar, ah, isso é não sei o que, não sei o que. Eu não me importo, sabe? Eu sigo o show, porque aquele cara que tá ali te denunciando, tem alguém que tá curtindo. Inclusive, assim, o sabotador do show, na Acontece maioria. muito, né? Assim, acontece, mas aí que vem o ponto, é nesse ponto que eu chego com você. O sabotador do show, o público não quer ouvir ele. O público não, o público não tá ali para ver o sabotador. O público tá ali para ver o mágico. Então, o sabotador, ele é uma voz, sabe, que não significa nada. Então, quando o cara começa a tentar, sabe, me derrubar, eu simplesmente ignoro o cara. Porque eu sei que existe muito mais pessoas de um que tá tentando derrubar, tem 50 que tá adorando. E a plateia acaba ignorando também. E aí a plateia ignora. Ele quer te constranger, mas acaba Sabe? que o constrangimento Exatamente. Volta pra ele, total. Aí é Sabe? satisfatório. Assim, ó, de cada 10 shows, digamos, 9 o público enxota o sabotador, Que bom. Que bom que a sabe? resposta é assim. Agora, assim, aí que vem um ponto interessante, né? Faço um aniversário. Quando o aniversariante, ele é um sabotador, aí, velho, basta um só pra acabar com o show. Porque ele é o principal do show, entende? Sim. Então, quando tem um aniversariante que ele é o sabotador, eu digo, pronto, esse evento aqui já era. Porque ele é o principal, sabe? Então, se ele sabota, o resto vai junto com ele. E pra quê, né, gente? É. Mas, enfim. Você acha que você falou da execução dos números, tem algum número que todo mundo acha que é difícil, mas que na verdade a execução é fácil e a gente nem imagina? Ou às vezes o contrário, um número que parece ser simples, a execução é difícil? Pronto, você tá tocando uma questão interessante. Eu sempre também converso sobre isso com as pessoas, né? Quando as pessoas veem um número de mágica e elas começam a imaginar como é que aquele número foi feito, aí entra na questão do segredo, as pessoas sempre imaginam a maneira mais complicada do mundo de fazer aquele número. Elas sempre passam muito longe do real segredo, sabe? E aí eu te digo, todas as mágicas, o segredo é sempre o mais simples possível. Porque se o mágico fizer um segredo que é complicado demais, vai ser até impossível de executar aquele número que é complicado demais, sabe? Então tem que ser simples realmente, porque quanto mais simples for o segredo, mais fácil de executar o número. Que o número por si só já é difícil. O mágico não tem que tornar ele mais difícil ainda.
É. sabe? Então, às vezes, as pessoas imaginam que o segredo é uma coisa, nossa, mega elaborada, e não é, velho. Não é. E, inclusive, se o segredo for elaborado demais, torna-se impossível executar um número. Ou muito complicado de executar, sabe? Então, o mágico tem que simplificar o número o máximo que ele puder para tornar o número executável, sabe? Então, quando um leigo imagina qual é o segredo, ele passou longe demais do que é de verdade. E se um fabricante de mágica fosse fazer do jeito que o cara imaginou, nossa, não ia vender nunca. Eu lembro que eu vi uma vez uma reportagem sobre aquele número que ficou famoso. Não lembro, foi o Copperfield, aquele da Estátua da Liberdade. Sim. E aí todo mundo assim sem entender como aquilo foi possível e foi uma coisa bem simples, né? Essencialmente simples. Mudou de lugar. É uma plataforma que gira. Pronto. E foi genial, parecia que era coisa do outro mundo, de onde foi parar a Estátua da Liberdade. Sim. Mas, Assim, a estrutura da plataforma era complicada, mas essencialmente falando, era simples o que estava acontecendo ali. Era muito simples. foi uma coisa só que É. aconteceu. Que foi Sim. girar. É. Mas foi genial. Genial, sem dúvida, genial. E aí que tá, a genialidade da fabricação das mágicas está justamente na simplicidade, É. sabe? E você acha que, não sei se existe algum código de ética entre os mágicos, mas tem limites até onde o mágico pode ir, ó, algum consenso, regras ou alguma coisa assim? Cara, só há uma, assim, ó, vamos dizer, se você não tem muita regra não, tá? A regra, o grande pecado da mágica, que o mágico pode cometer, é justamente revelar o segredo. Isso a gente, assim, não tolera mesmo, sabe? Aí que vem a questão do Mr. M, Sim. tá? O Mr. M é odiado porque ele justamente feriu esse princípio que é, digamos que quase que único pô, como é que ele vai ferir um dos pouquíssimos princípios que existe na mágica, Uhum. sabe? É uma questão de ética e tal. E aí é isso, sabe? Que assim, existe a parte mecânica da mágica, que é o segredo, que as pessoas, né, querem saber o segredo, mas para além da parte mecânica tem a parte teatral, Sim. a parte cênica. Na verdade, o segredo é 10% só da mágica. O grande lance da mágica é a parte cênica, é a parte teatral mesmo, sabe? Porque, vamos dizer, eu te ensino aqui o segredo de uma mágica, mas você não tem teatralidade nenhuma. Aí você fica mecânica, fica muito mecânico, Verdade. sabe? Então, fica uma mágica sem alma. E chata, né? É, sabe? Então você não consegue envolver o público É. se você não tem teatralidade, sabe? Então, é por isso que é essencial um mágico ter teatralidade, ter expressão corporal. Porque 80% do número está nessa teatralidade. Não está nem no segredo. Está na teatralidade, na É verdade. necessário. Aí você tem alguns mágicos, por exemplo, que ele é extremamente mecânico, não tem teatralidade nenhuma. E se você, sem querer, se atrapalhar ali, e os segredos quase que sendo vistos, se você tiver trabalhar a sua parte teatral, ninguém vai perceber. Disfarça. Porque Ninguém você vê. vai levar Ninguém de vê. forma muito natural. E aí você está tocando um ponto interessante, que é o seguinte. Existe um conceito na mágica que a gente usa chamado misdirection. Misdirection é um termo em inglês que significa desvio de atenção, desviar a atenção. O segredo está aqui, você chama a atenção para cá, certo? Então você chama a atenção para o ponto onde o segredo não está, certo? E isso pode ser desde um gesto até uma risada. Então a pessoa vai olhar para sua risada e não para, sabe? Enfim, pode ser várias coisas. A ajudante da mágica, né? A mulher que ajuda, né? Ela é sensual, um estilo bonito. Aquilo ali é um misdirection, É, sabe? Então existem vários tipos de misdirection. verdade. Esse lance de tirar a atenção, eu sempre tive essa curiosidade. O mágico que manipula carta, que faz cartomagia, não é o nome, joga pôquer? Cara, assim, ó. Pode jogar pôquer? Ou as pessoas aceitam jogar pôquer com vocês? Assim, ó, muitos mágicos que são especialistas em cartomagia, eles adoram poker, certo? A maioria gosta muito de poker. Inclusive Mingau, o mágico baiano, ele joga muito poker, ele pratica muito. Eu não faço ideia de como é que funciona o poker, não faço ideia de como é que funciona o buraco, não faço ideia de nada, não jogo nada de baralho. Eu só faço usar o baralho como mágica mesmo. É o único uso que eu sei de fazer do baralho, sabe? Aí às vezes as pessoas me chamam pra jogar buraco. Bora jogar buraco, que eu digo, rapaz, não sei não. Mas você não é mais, você não mexe com o cara? Eu digo, mas eu não sei jogar buraco, cara.
entendeu? Agora me bota pra manipular o baralho que eu manipulo como mágico, entendeu? Mas buraco, não tenho ideia de como é que faz, sabe? Mas existem mágicos que são especialistas nos movimentos do poker e eles conseguem jogar o poker de uma maneira que eles manipulam o resultado do jogo. Acho que foi nesse ponto que você está querendo chegar, É. certo? Sim, existem mágicos especialistas em jogo de pôquer manipulando o resultado. Não só como aquele cara que é o embaralhador que distribui as cartas, o mágico pode assumir essa posição, Sim. e aí ele pode estar manipulando a favor da casa. É. Existe isso. Sim, existe. Acho que era isso que você estava querendo saber. E também tem um mágico que vai pro jogo de pôquer. Ele não é o manipulador, ele é o cara que tá na mesa jogando, e ele consegue manipular o resultado com as técnicas que ele tem de. Porque eu, por exemplo, se eu fosse jogar poker, eu não ia querer jogar com uma pessoa que eu sei que sabe manipular a carta e tal. E aí, eu acho que a pessoa que consegue vai, né? Arrisca. Mas eu acredito muito também no caráter individual. Eu acho que a pessoa, mesmo sabendo manipular, ela jogando, ela pode ter essa consciência, não. Eu não tô trabalhando como mágico agora, eu vou jogar sério. Sim, Parece também. sim. Aí que tem um ponto interessante. Existe curso especializado em poker para manipular o resultado. Tem, Gente. inclusive, quem faz esses cursos são mágicos. Eles oferecem esse curso, sabe? Eu já tive até curiosidade de comprar o DVD. Existe em DVD mesmo, sabe? Você também acha em formato, né, digital, virtual por aí. Eu já tive curiosidade de ver o curso só por uma questão de aprender a manipular, entendeu? A manipular o baralho, não manipular o resultado, entenda. Manipular o baralho daquela forma, certo? Mas assim, o que acontece? Aí, vamos tocar num ponto aqui importante. Show de mágica, infantil principalmente. Criança odeia mágica com baralho. Quando eu tenho um curso de mágica, eu tenho um curso para iniciante e eu tenho um curso também profissionalizante, certo? Teve um mágico que eu orientei no curso profissionalizante chamado Mágico Robert. Mágico Robert, um abraço aí caso ele esteja assistindo. Mágico Robert é um close-upista, certo? Mágico afro, inclusive, certo? Eu acho isso muito legal. E aí, nesse curso com o meu objetivo foi transformar ele de um close-upista para um mágico de salão. Fazer essa transição com ele. Só que ele é muito resistente, sabe? Ele cria bloqueios para fazer essa transição, sabe? E um dos bloqueios dele é que ele não quer abrir mão de mágica de baralho. Hum. E aí que tá o lance. Eu digo, cara, se você quer fazer show infantil, você vai ter que diminuir a quantidade de mágica de baralho no seu show. E focar em mágica de salão. Só que ele é resistente, sabe? Não, né? E aí é isso, a criança odeia mágica de baralho. Já adulto adora. Adulto adora. Mas ainda assim, mesmo para show adulto, eu evito fazer mágica de baralho, eu faço o mínimo possível. Pra não ficar só nisso. Porque um show de salão, a carta, ela é difícil de ser vista de longe, sabe? Então, o show, a mágica de baralho, num show de salão, não é visual. Não é visual. Ela é Entendi. pequena, é um objeto pequeno. Então, como é que eu vou fazer uma mágica de baralho com alguém que tá lá, sei lá, lá no fundo Como é que ele vai ver de lá do fundo? É mais para aqueles closetistas que você mencionou. Que a lista fica ali na mão, ou seja, só nem aparece, é só nas suas mãos. Entendi. É por aí. Vou aproveitar falando em baralho, peraí. Segura isso aqui. Eu Olha, gosto eu de, vou de mágica de entregar baralho. para ela esse envelope. Segura esse envelope aí, por favor. Fique na sua mão. Aqui eu tenho uma caixa de baralho que eu trouxe. Muito bem. E observem esse baralho aqui. Ok? Temos cartas diferentes, beleza? E agora é o seguinte. Vou fazer um pequeno embaralhamento aqui para garantir que não há sequência estabelecida desse baralho. Beleza. Vamos aqui fazer um pequeno embaralhamento. E agora é o seguinte, minha flor. Eu vou passar as cartas dessa forma. Você vai dizer pare. Onde você disser pare, vai ser a sua carta. Tá Certo. pronto aí? Atenção, hein? Vamos lá. Pare. Ok. Por favor, pegue a carta. Mostre para a câmera, mas não caminhe. Ok. Beleza. Agora é o seguinte. Vou botar aqui o baralho aqui em cima. Deixa essa carta na sua mão, ok? Você que está do outro lado da tela, mais uma vez, mostra pro pessoal gravar aí a carta. Mostra aí pro pessoal. Você do outro lado da tela, olha aí a carta, grave direitinho, você do lado da tela, ok? Isso, coloque a carta onde estava antes, isso. Agora eu vou virar, tô virando, virei, ok. Eu vou agora folhear aqui as cartas, vou passar assim, ó. Você vai pegar alguma carta aqui do meio, certo? Certo. A que você quiser, pode pegar aí. Isso.
Ok. Mostre para a câmera. Você que está do lado da tela, grave aí a carta. Já temos duas cartas aí Sim. no negócio, ok? Muito bem. Ok. Deixa ela separada uma da outra aí, para o público ter a noção de quem é quem. Isso, ok. Agora é o seguinte, minha flor. Eu vou pegar aqui, ó, vou passar o baralho assim, você vai colocar sua carta bem aqui em cima. Certo. Isso. Deixa, deixa eu... A segunda, a segunda, a segunda. A segunda Segunda. carta. Isso. Certo? Essa Certo. foi a segunda, não foi a primeira que saiu, não, né? Foi a segunda, Foi né? a segunda. Ok. Vou perder ela aqui no baralho, perdi. Agora, um estalar de dedos, vai aparecer uma carta só de cor diferente. Vamos ver. Onde está essa carta? Onde está? Oh, uma carta só de cor diferente. A pergunta... Não era a cor do fundo Não, dela. não. Ela Todo era mundo viu aí, né? Ok. A pergunta que não quer calar é a seguinte: essa carta de cor diferente, que carta será? Vamos ver. A carta que você pegou, a segunda carta que você pegou, teria sido essa daqui? Sim. Agora eu vou pegar essa carta, eu vou virar mais uma vez. Eu vou pegar essa vermelha aqui, vou colocá-la bem aqui. Vou colocar isso aqui em cima dela. Certo? Aliás, espera aí, você tá com o celular aí? Acessível? Não. Não? Tá. Ok. Eu quero um objeto seu, algum objeto seu. Alguma coisa que tá aí na prateleira. Pode ser isso aqui. Tem que ser. Bora pegar essa vasilha de lápis. Pronto, pronto. Vai ser um objeto seu, que eu não quero que fique suspeito que é meu objeto, entendeu? É seu objeto. Vamos colocar esse objeto em cima da carta. Será que tá aparecendo aí na câmera? Será? Deixa eu colocar mais pra frente. Isso, ok. O público tá vendo aí, né? Muito bem. Agora é o seguinte, eu vou passar as cartas, ok? E você vai dizer pare na hora que você quiser. Tá pronto aí? Atenção. Pare. Ok, observe a carta. Observe você do lado da tela. Ok? Observem, grave a Sim. carta. Ok? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa carta, que eu fiz na carta de lá. Vou fazer com essa aqui. Vou desaparecer aqui no baralho. Perdi. Um estalo de dedos. Vamos ver. Deve aparecer uma carta vermelha aqui. Vamos ver se vai aparecer. Onde está? Onde será que está essa carta? Vamos ver. Meu Deus, cadê ela? Jesus Cristo, não é possível. Será? Será que não vai aparecer? Meu Deus. Meu Deus do céu, ela não apareceu. Gente. E agora? Me desculpe, é uma falha imperdoável, mas espere um momento. Nós temos apenas uma carta vermelha aqui debaixo, certo? Certo. Você lembra bem da última carta aí agora, né? Lembra. Lembra? Você do lado tá lembrando? Meu bem, você, eu não quero nem tocar. Você mesma, tira essa vasilha daí de cima. Isso. Pegue a carta e olhe pra ver se foi igual essa última que apareceu. Foi. Oh. Essa mesa. Mas agora vem a pergunta que não quer calar. Sim. Teve a primeira carta de todas, né? A primeira Sim, carta de que tá todas. aqui. Que tá aí na sua mão, certo? Mais uma vez, mostra pro pessoal aí a carta. Aliás, eu já posso até olhar. Eu já posso olhar. Isso. Um 10 de espadas. 10 de espadas. Você lembra que eu te entreguei o envelope desde o início, né? Sim. Por favor, tira o que tem dentro do envelope. Muito bem. Abra. Tá dobrado. Uau, senhoras e senhores. De caneta ainda. É, Pra não dizer que foi a carta. é isso aí. É o poder do dragão. Uhul! Aí eu fico curiosa pra saber se foi um truque de mentalismo, se foi um truque de ilusionismo, que não importa, né? Sim, sim. Porque o que importa é que tá aqui. E Sim. o segredo não interessa. O que interessa é que a gente fica curioso, mas foi boa Sim. mágica. Falando sobre mentalismo, vamos falar um pouco sobre mentalismo, certo? Sim. Já que você tocou nesse assunto. O que acontece, né? Você que está do lado da tela. Mentalismo é basicamente o seguinte: mentalismo é um estilo de mágica que ela transmite a ideia de que o mágico está fazendo uma leitura, uma transmissão do pensamento da pessoa que está participando da mágica. Ele consegue adivinhar, descobrir o que ela está pensando, né? Ou, no caso, o mentalismo também trabalha com previsão. Isso aqui Sim. pode ser encarado como um rudimentalismo, certo? O cara faz né? O termo correto não é nem previsão, o termo correto é predição. Previsão é um ato de cálculo
É um ato de você fazer uma estimativa. Previsão é um ato de estimativa. Já predição é um ato que pressupõe que alguém tem um poder de adivinhar o que vai acontecer, de adivinhar um pensamento de alguém, certo? Então, quando um número, uma mágica é feita nesse sentido, a gente chama de mentalismo, certo? Esse mentalismo o cara, para ser um mentalista, isso aqui pode ser encarado como mentalismo, mas o mentalista mesmo, ele é um cara que, além de fazer um número como esse, ele consegue fazer uma leitura da pessoa, uma leitura fria, certo? Então, por exemplo, ele pode, através do seu gestual, começar a descobrir algumas coisas sobre você no seu gestual, certo? E aí ele usa essas informações e vai testando se a informação está correta. E ele vai calibrando se ele está indo no caminho certo, certo? E ele começa a testar você para ver se confirma o que ele pensou sobre você, sabe? É a chamada leitura fria, sabe? Então, o cara, ele vai testando, ele parte de um pressuposto e aí ele faz questionamentos, perguntas para o público, para o participante, para ver se ele está realmente pegando a linha certa, sabe? Então, isso é o mentalismo. O mentalismo é o cara que consegue fazer leitura fria, sabe? Então, tem muito mágico que se considera mentalista, mas ele não faz leitura fria, sabe? Então, para ser um mentalista realmente, o cara tem que saber fazer leitura fria. Tem cursos para isso, certo? Não é uma coisa simples, fácil de fazer. A leitura fria é uma coisa bem complexa. O cara tem que estudar muito linguagem corporal, muito, e praticar muito, sabe? Então, sabe? Você adivinhar que número a pessoa vai pensar, o bicho que a pessoa vai escolher, Sim. tudo isso, né? Eu fico assim, será que foi porque ele sabia que eu ia mandar dizer para nesse momento, ou alguma coisa assim? Mas é prática, né? Sim. E o segredo nem precisa me falar. Não, o segredo é isso que eu te não desse número, né? Mas o segredo do mentalismo é o cara estudar leitura fria, sabe? Em linguagem corporal. Eu queria saber se tem o exemplo do poker para quem joga poker, que usa a mágica fora do trabalho, fora dos palcos ou do salão. Você usa a mágica fora. Você falou que não faz mais mágica, sem ser por Por trabalho. pago, Mas você já usou para impressionar alguém, de alguma forma, fora do trabalho, a seu favor? A Boa mágica? pergunta. Por exemplo, eu sou professor, né? Sou professor do estado, professor da prefeitura. E de vez em quando, né? Eu pego aquela turma assim que tem um comportamento ruim e digo, olha, se vocês hoje se comportarem legal no final da aula, eu vou fazer umas mágicas pra vocês. Que eles sabem que eu sou mágico, né? Eles vivem pedindo, faça a mágica, faça a mágica. Eu digo, olha, se você hoje se comportar bem, se vocês se comportarem bem, eu vou fazer umas mágicas pra vocês. Eles aí se comportam bem, sabe? Em nome de ver um número de mágica, você entende? Então, eu faço esse uso, sabe? Então, tá aí um exemplo de como eu uso no dia a dia a mágica. Mas é raro eu fazer isso, é muito raro. Inclusive, o fato de ser raro eu fazer isso faz eles valorizarem esse momento. E aí se submeterem ao que eu tô querendo que seja feito. Entendi. É. Na sua opinião, o que é que separa a ilusão da realidade? Cara, pergunta maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Aí a gente entra naquela questão da Matrix, por exemplo, né? É, Eis a questão. Aí a gente se questiona, será que o que a gente tá vivendo aqui é real, realmente? Entendeu? O negócio é bem amplo, sabe? Aí eu vou falar da hipnose, por exemplo. Eu estudo hipnose, faço hipnose no show. A hipnose, diferente da mágica, ela não é truque. A hipnose é um fenômeno real, tá? E por isso mesmo, por ser um fenômeno real, ela pode não dar certo. Quando digo pode não dar certo, significa que a gente pode não conseguir hipnotizar a pessoa, certo? A hipnose, o que é que ela faz? Ela retira a sua consciência crítica. Ou melhor, ela desliga a sua consciência crítica. A sua consciência crítica é que tem o papel de discernir o que é real e o que é fantasia. E a hipnose, ela justamente faz o desligamento da consciência crítica. E aí, que é a consciência crítica que seleciona as ideias que vão entrar no nosso subconsciente. Ela que faz a seleção, sabe? Então, inclusive, aí falando sobre o mundo infantil, né? As crianças que fantasiam tanto, elas são tão fantasiosas porque a consciência crítica dela ainda não está bem estabelecida. Então, por isso que ela fantasia muito, sim. certo? Por exemplo, um cara que eu não quero usar o termo loucura, porque é pejorativo, né? Esqueci como é que chama.
Tem um termo específico mais científico que o pessoal usa hoje para definir loucura, digamos assim, certo? O cara que enlouquece, digamos assim, é porque ele perdeu a consciência crítica. Sim, E ele não verdade. consegue Nossa, diferenciar o que é real e o que é fantasia, sabe? Então, por exemplo, às vezes a gente tá lá no quarto no escuro, né? A gente tem a sensação de que viu alguma coisa no quarto. Só que aí o que a gente faz? A gente começa a justificar pra gente mesmo. Não, isso eu tô vendo. Não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Não tô inventando coisa aqui. Sabe? Aí você começa a se questionar. E esse questionamento é justamente sua consciência crítica funcionando. Fazendo um filtro pra não aceitar aquela ideia, sabe? Pra não aceitar que aquilo é real. Você entende? Então, o limite entre a realidade e a fantasia é um fio muito fininho que para ser quebrado é daqui para ali, sabe? E a hipnose tem esse poder de quebrar esse fio, sabe? E as crianças que têm isso ainda muito forte, a fantasia, ela não tem. Então, eu acho que fica mais gostoso, né? Por isso fazer mágica, porque ela não sabe que aquilo são truques, ela acredita, ela acha que é real mesmo, que você tem poderes. Teve uma coisa interessante, um exemplo prático de hipnose, por exemplo, você do lado da tela, né? Você tá lá assistindo um filme que tem um vilão, nossa, que você tem uma raiva daquele vilão. Você fica, sabe, enfurecido com aquele vilão. Você fica tão zangado com o vilão que você perde a noção de que aquilo é um filme. Sim. Você toma até raiva do ator. Você não enxerga mais ele como ator. Você acha que ele é um vilão mesmo de verdade. Inclusive, tem até pessoas que quando vê o ator que faz aquele vilão, ele ataca o ator na rua. Porque a pessoa perdeu a noção do que é real e do que é Ela, fantasia. principalmente porque você acompanha por mais tempo, né? O Sim, série, a pessoa fica mesmo. sim, fica muito envolvida. Aí, isso é um exemplo prático de hipnose natural, sabe? Quer ver outro exemplo prático de hipnose? Por exemplo, quantas e quantas vezes você, qualquer pessoa que está assistindo aí agora, quantas e quantas vezes você tava, sei lá, com óculos no rosto e tava procurando enlouquecidamente o óculos em casa e tava o tempo inteiro no seu rosto, Várias vezes. entende? Isso é outro exemplo de hipnose, sabe? Então, assim, a hipnose é um fenômeno natural que acontece com todo mundo. E aí, né, você tem normalmente a questão da fantasia e da realidade. É, é, A diferença de uma hipnose natural para uma hipnose feita por um hipnólogo é que o hipnólogo, ele induz essa hipnose, ele conduz o processo. O hipnotista, ele é como se fosse assim, imagine você dirigir um carro, você está lá dirigindo um carro. O hipnotista é a pessoa que está no banco do carona. O hipnotista fala, acelere, você só acelera se você quiser. O hipnotista fala, vá para a direita, você só vai para a direita se você quiser, quem está dirigindo é você. Então, inclusive, é aí que tem a questão. Você não consegue hipnotizar uma pessoa se a pessoa não quiser, Sim. sabe? A pessoa precisa querer. Aí eu volto de novo, por exemplo, do filme. Você pega, tá lá, sei lá, na Max, escolhendo qual filme você vai assistir. Naquele dia você tá com aquela pegada de ver comédia. Pronto, você só vai pesquisar filme de comédia. Porque você tá vindo de ver comédia. Então, um filme de terror naquele dia não vai funcionar pra você. Só vai funcionar naquele dia comédia. Porque você tá afim da comédia. É igual hipnose. Hipnose tem que estar afim, tem que estar querendo, sabe? Senão. Fica Ó, focado. é. Eu sou um pouco Hipnose é assim foco. pra escolher alguma coisa pra comer. Hipnose é foco. Exatamente isso. Eu gosto de várias outras coisas, mas se eu pensei em comer um hambúrguer, aí eu tô procurando vários lugares, mas não tem hambúrguer, não tem hambúrguer. Eu só vou sossegar até achar o hambúrguer, mesmo gostando de outras coisas. Sim. Você tá focado. Porque já entrou, né, na minha Sim. mente que eu ia comer hambúrguer. Ficou Sim. como se já tivesse acontecendo. Sim. Aí eu vou entrar numa outra questão interessante de hipnose natural, por exemplo. Você falou em foco, né? Só quer um hambúrguer a um ponto tal que você não enxerga mais as outras comidas. É. Vamos falar sobre não enxergar as outras coisas. Vamos lá. Já aconteceu isso com você, com certeza, com você também. Você estava um dia na sua casa, procurando uma coisa, e essa coisa estava em cima da mesa. Não tinha mais nada na mesa além daquela coisa. Estava ali, ela sozinha na mesa. Mais nada em cima da mesa, além daquele objeto. Você está procurando tanto aquele objeto, mas tanto. Você passou em cima da mesa várias vezes e não viu o objeto. Aí, em um belo momento, que você esquece que você estava procurando o objeto. Aí você passa por olha ele aí. E eu não vi esse negócio aí em cima. Como é que isso pode acontecer? É É. hipnose, é o tratamento de hipnose natural. Aconteceu isso comigo uma vez, eu cheguei em casa, aí 10 minutos depois, cadê meu celular? Cadê meu celular? Não achava o celular. Aí fiquei desesperada, querendo falar com o Uber, mas como é que eu ia falar com o Uber sem o celular? O celular, ele tava com a tela pra cima, na minha cama, só que a roupa de cama era preta. Tinha uns desenhos, mas era preta. Então a tela, ela se camuflou. Sim. E eu passei várias vezes pela cama. Eu olhei pra cama, vi o celular. Não tava tão camuflado assim.
Mas o desespero foi de querer resolver logo, né? Eu ter que ligar logo pro Uber antes que pegue outro passageiro e não tinha como ligar. Sim. Igual quando você às vezes quer ligar pra alguém, tá? Não sei onde tá meu celular. Vou ligar pra ver se deixei com fulano. Aí pega o celular e liga pra fulano, deixei o celular com você. Acontece, né? Por aí, ó. Esse ilusionismo, a hipnose e tudo, você acha que com a era digital diminuiu? Porque a gente falou sobre a ética e esse princípio de não poder revelar truque. Muita gente faz isso hoje com a Uhum. internet. Você acha que caiu, que atrapalha, ou você usa a seu favor? Rapaz, pergunta maravilhosa. Maravilhosa. Eu confesso que eu ainda tô tentando me responder essa pergunta, É. sabe? Vamos lá, vamos tentar analisar isso com calma. É, tem um cara que ele produz vários vídeos nesse sentido. Ele tá bem famosinho na internet. Ele vai mostrando assim, ele faz assim, ó, ele aponta assim com aquele ar de arrogância, sabe? De vez em quando, alguns parentes meus me mandam vídeo vídeos desse cara, sabe? É, também tem exemplos de professores de física, não educação física, física mesmo, né? Professores, sei lá, estudantes de física que fazem vídeos desvendando o segredo do mágico, né? Vamos primeiro falar desse professor, estudante de física que faz esse vídeo. Cara, se você tem um físico que ele se dedica a fazer vídeos pra desmascarar um mágico, pra mim, esse cara, ele é um físico meia boca. Péssimo. Porque se ele tá usando a física pra desvendar segredo de mágica, pô, É. que profissional é esse? Podia estar fazendo alguma coisa mais Bem importante. mais útil pra sociedade, não é? Pois é. Então, em relação a um físico que faz isso, pelo amor de Deus, cara, você é muito mamão, tá? Ok? É, Agora, em relação a esse cara, né, que tem o ar de arrogância e tal, pererê, eu nem sei qual é o nome dele, não sei qual é o. Eu também não faço questão de saber, Sim. mas assim, toda vez que um parente meu, um conhecido meu me manda, você que é meu parente, você que é meu conhecido, pelo amor de Deus, pare de mandar o vídeo desse cara, que isso me ofende muito. Isso é ofensivo pra gente, sabe? Isso é muito ofensivo. Pra mim, esse cara é um oportunista, sabe? Que ele tá se aproveitando de uma situação para ganhar visualização, pá, sabe? Porque um vídeo desvendando a mágica dá muito mais visualização do que o vídeo da mágica sendo Sim. executada, propriamente dita, sabe? Então é uma maneira fácil de ganhar seguidor, de ganhar visualização, sabe? É um oportunista para mim. É, Aí assim, esse cara, ele tá mais uma vez reforçando aquela ideia de que o mágico é um golpista, Sim. entendeu? É, Sabe? Então, assim, esse cara é um oportunista, mas quem tá assistindo tem que entender o seguinte: mais uma vez, mágico não é um golpista, mágico é um artista, mágica é arte, certo? Quando você vai num show de mágica, o objetivo é você se divertir, é você se encantar, tá? Inclusive, assim, no meu show, quando aparece um golpista e tal, mais uma vez, mais um golpista, um sabotador, quando aparece um sabotador, eu consigo reverter facilmente justamente porque eu tenho teatralidade, eu sei me portar em cena, eu tenho um bom gestual, eu sei envolver o público, então sempre o golpista termina sendo sufocado pelo público, Sim. sabe? Agora, a Dragon, a gente tá quase chegando ao final. Eu vou ainda pedir para você fazer um último número, mas eu queria fazer só mais duas perguntas. Uma pergunta de curiosa e Sim. de quem gosta de filme relacionado à magia. Não só Harry Potter, porque eu sou fã de Harry Potter, mas outros filmes, porque eu cresci assistindo Matilda, por exemplo. Ela não é mágica, da arte Mas da é muito mágica, legal. mas ela faz magia, e eu adorava. Tem Mágico de Oz, tem tudo. Você tem algum filme que te inspirou, ou que você gosta, ou criando memória de criança, ou atualmente, como adulto mesmo? Tem algum filme relacionado a mágico, a magia que você goste muito? Rapaz, essa sua pergunta me fez viajar. Olha só. Como eu disse, né? Eu virei mágico depois de burro velho. Eu sempre fui um cara muito realista. Sou até hoje, sabe? Sou muito realista, eu gosto de analisar as situações e tal, entendeu? Eu sou professor de história. Todo professor de história é muito realista, sabe? Sim. Então, a gente gosta muito de se aprender a realidade do professor de história. E isso é irônico, porque o mágico ele lida com fantasia, né? Isso cria um choque pra mim de dois mundos, sabe? O mundo Sim. da fantasia e o mundo do realismo, sabe?
Eu nunca fui o cara de gostar de filme de fantasia. É. Minha filha ama filmes de fantasia. Eu nunca fui de gostar de filme de fantasia. Até hoje eu tenho uma certa resistência com filme de fantasia. Eu gosto muito de ficção científica, mas filme de fantasia é muito difícil eu gostar. Mas vamos falar especificamente de filme que trabalha a questão de mágica. Tá? Um filme que eu gosto muito, que mostra a questão da mágica, é o filme. Como é que chama? Mestre. Como é? Truque de Mestre. Sim, Aquele filme, pra mim, muito bom. sensacional. Principalmente o número 1, o primeiro. O Sabe? primeiro, o 2 também não achei tanto, mas o O primeiro. primeiro é sensacional. O 2 é bom, mas o primeiro é muito Ele tem melhor. o que a gente chama no audiovisual de plot twist. Isso. É muito bom. Quem não assistiu, acho difícil, mas assistam. Tem muitos filmes bons de mágica, muitos, tá? Mas o meu predileto filme de mágica Truque de é Mestre. Truque de Mestre. De longe, de longe. Eu amo aquele filme, é demais, é sensacional. Eu vou Sensacional. no clichê que eu sou fã de Harry Potter, mas a minha infância foi marcada por Matilda, além de Harry Potter. Eu acho maravilhoso Matilda. Tá aí, ó, apesar de ser um cara que eu não gosto de filme de fantasia, eu adoro Matilda, adoro Mágico de Oz. Acho sensacional o Mágico de Oz me marcou, que eu assisti o musical uma vez no TCA e foi maravilhoso. Aí me marcou por causa disso. Bacana. E a última pergunta. Vamos lá. Se magia fosse real, fosse uma realidade, qual poder você escolheria? Eu vou falar só uma coisa que eu falei ontem com meus O alunos. poder ou feitiço, né? Dependendo da. Olha, se eu tivesse um poder mágico e pudesse escolher esse poder, o poder que eu ia escolher era de poder viajar pro passado. Seria bom. Pô, que eu sou professor de história, e, assim, cara, eu morro de vontade de poder ver as coisas que aconteceram mesmo, assim, ao vivo, sabe? Na hora, assim, ó. Não só pra ver se foi aquilo mesmo, sabe? Mas também pra passar pela experiência. Mas, assim, tem muita coisa ruim que aconteceu no passado. As coisas ruins, por exemplo, eu ia querer passar a experiência não como alguém participante do que tá acontecendo, mas como espectador, sabe? Só pra assistir. Só pra ver, só pra ver. Quer ver uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, né, em história. Se eu tivesse acesso a uma máquina do tempo e eu tivesse que escolher apenas um momento do passado pra visitar, o momento que eu ia querer visitar, rapaz, é assustador isso, mas o momento que eu ia querer visitar foi o momento da queda do asteroide que matou os dinossauros. Esse momento eu ia querer assistir. Mas só assistir sem estar lá. Não, sem ser afetado. Aí, inclusive, os alunos me perguntam sobre isso. Sim, professor, você vai morrer. Eu digo, não, peraí, calma. Ia ter que ser uma máquina do tempo, onde fosse uma nave, certo? Que eu visse tudo daqui de cima, sem ser afetado, né? Por exemplo, não sei se você tem essa informação, mas o asteroide que matou o dinossauro quando caiu no planeta provocou uma onda de mais de 1 quilômetro de altura. Imagine ver um negócio desse, rapaz. Deve ser uma visão incrível, cara. Claro, só ver, né? Estar lá, não. Quem sabe, então, no futuro, você começa a fazer esses truques de como é que chama? Teletransporte. Não seria no tempo, mas Sim, quem sim. sabe, né? Poderia pensar. Uhum. E aí, você tem mais algum truque pra mostrar? Vamos ver. Nossa, eu tenho 2 aqui pra escolher pra você. Vamos fazer um truque que leve a gente pra uma questão de cidadania. Vamos lá. Eu gosto muito desse número aqui, por exemplo. Bom, eu trouxe aqui esses 2 envelopes. Vamos concentrar primeiro nesse envelope. Trouxe aqui esse envelope. E aqui nós temos o quê? Nós temos uma sinaleira, um semáforo, um sinal, certo? 3 nomes para a mesma coisa. Pergunta importante, o sinal vermelho indica pra gente... Pare. Pare. Pelo amor de Deus, você viu o sinal vermelho, você pare. Principalmente quando você tiver com suas crianças no carro, tá? Pelo amor de Deus, pare. O sinal amarelo significa... Desacelere. Né? Atenção, né? Desacelere, segura a onda. Muita gente, quando vê o sinal amarelo, ao invés de diminuir a velocidade, aumenta. Tá errado, pelo amor de Deus. Principalmente em cruzamentos, ok? Viu o amarelo? Diminua. Agora, o sinal verde significa... Vá. Adiante. Siga, pode ir. Muito bem. Então tá aqui. Tá Agora, livre. é o seguinte, eu vou pegar esse cartão aqui, eu vou colocar ele bem aqui em cima. Deixa eu ver, colocar essa caneca aqui em cima, ok? E agora é o seguinte, eu tenho aqui esse outro cartão. Escuro de um lado, escuro do outro. Escuro de um lado, escuro do outro. E aqui, lógico, o marketing do Mágico Dragon, que tem que ter propaganda essencial. Muito bem, esse envelope, eu vou colocar ele aqui, certo? E vou pegar a vasilha com os lápis e colocar aqui em cima. Agora, pessoas, é o seguinte. Quando a gente está lá, parado, no sinal vermelho, no carro, numa moto,
Num skate, nossa, de skate no sinal vermelho. Numa bicicleta, parado no sinal vermelho. Vou começar a exagerar. Num helicóptero, parado no sinal vermelho. Vou exagerar mais ainda. Numa nave espacial, parado no sinal vermelho. Nesse momento, qual o sinal que você quer mais ver? O verde. O verde. Porque você não quer ficar parado, certo? Então, de forma mágica, de forma virtual, peguei o verde. Ele tá aqui na minha mão. Vocês não estão vendo, mas ele tá aqui. Virtualmente, magicamente, imaginariamente, eu sacudo. Sacudo e... Agora, senhoras e senhores, por favor, eu não quero nem tocar. Sim. Tira aqui. Tire o copinho, isso. Pode pegar esse, olhe. Mostre pra câmera agora. Mostre pra sua. Muito bem. Agora, por Onde favor... foi parar o sinal verde? Por favor, pegue o outro aqui. Meu Deus, eu fiz ela se mover de uma maneira incrível. Muito bem, senhoras e senhores. Olhe primeiro. Uau! E agora, uma mensagem importante, hein? A gente só deve passar no sinal de que cor? Verde. Do verde. Pelo amor de Deus, respeite o sinal verde. Mas não tava preto? Não é? É isso aí. Muito bom. Dragon, por favor, diga para quem está assistindo a gente em casa, que se quiser assistir mais truques como esse, te contratar, saber um pouquinho mais como funciona seu show, onde é que Sim. podem encontrar essas informações? Pronto, eu estou nas principais redes sociais, é só procurar Mágico Dragon, certo? Tô no Instagram, tô no Facebook, tô no YouTube, certo? Lá no Instagram você vai ter informação de contato do meu Zap, tá lá o meu telefone, meu Zap, certo? A propósito, caso você tenha alguma dificuldade, abre lá o Google e bota lá no Google Mágico Dragon, vai aparecer tudo sobre mim, certo? E para você que não sabe também, informação interessante, eu sou o mágico mais bem avaliado da Bahia pelo Google Empresas. Olha! Parabéns pelos números também, sucesso na sua carreira. E para você que está assistindo, que assistiu até aqui é porque gostou. Então compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, curta, compartilhe e não esquece também de seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, é só seguir Pode Abrir a Cortina. Obrigada e até o próximo episódio. Eu.